lugares o pai, por não conhecer a direção de Deus, contratar uma prostituta, geralmente sem o filho saber, para seduzir o filho, ou o próprio rapaz, hoje dentro das facilidades que o namoro atual permite, não ter nenhum pensamento em virgem para o casamento. Muito pelo contrário, por ter sido educado errado, entra, geralmente, logo no início da adolescência, no pecado da fornicação. O casamento é uma aliança feita entre um homem e uma mulher, e a maior testemunha desta aliança é o próprio Deus. Não são as testemunhas que assinam o livro ou as pessoas que assistem à cerimônia. Se algum dos cônjuges romper a aliança, por qualquer que seja o motivo, e o outro se mantiver fiel, ou seja, casto, não rompendo a aliança, Deus vai tratar com aquele que rompeu a aliança e poderá tratar até com a morte. Nesta aliança fazem sempre um juramento. Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. O oficiante do casamento geralmente diz: eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Um fato hoje interessante. Hoje, muitos oficiantes maliciosamente não estão mais dizendo assim. Atualmente, muitos crentes, tentando justificar o seu próprio divórcio, dizem que seu casamento não foi de Deus, que não conhecia Deus, que Deus não leva em conta esses erros das versões atuais. A Sociedade Bíblica Trinitariana, em suas edições, a partir do início de 1998, fez a correção em Mateus 19:9, ou seja, está impressa corretamente com a palavra fornicação. Atualmente também temos a Bíblia Apologética, que é a mesma versão corrigida e fiel da Sociedade Trinitariana. E os 4 Evangelhos, versão restauração da editora Árvore da Vida, que traduzem corretamente como fornicação na palavra-chave de Mateus 5:32 e 19:9. A Bíblia diz, na versão certa, no original, em Mateus 5:32 e 19:9, palavras de Jesus: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A única exceção para o divórcio é se logo depois de celebrado o casamento, suponhamos casou de manhã, ou de tarde ou de noite, portanto, já é marido e mulher, o homem verifica, na noite de núpcias, que a mulher não era mais virgem, ou seja, fornicou. Nesse caso, e somente nesse caso, pode lhe dar o divórcio e estará livre para se casar novamente. E a mulher também estará livre para se casar, desde que ela não esconda esse fato de que não é virgem para o seu futuro marido. A Constituição de muitos países ainda prevê assim. A nossa, até 1988, quando foi alterada, também permitia anular o casamento se a mulher não fosse virgem. Vemos hoje muitos pastores, líderes, teólogos, reverendos, bispos e até alguns se intitulando apóstolos, absolvidos em sua soberba, na vaidade e orgulho ou mesmo na acomodação natural inerente ao ser humano, cega as suas próprias falhas, incorrerem no mesmo equívoco. Me lembrando o caso do rei Davi, que era um homem de Deus, mas estava cego à sua própria falha e pecado grave. E foi preciso um profeta de Deus, Natã, através de uma parábola, fazê-lo acordar para a realidade. No caso do rei Davi, ele prontamente se arrependeu e mudou de atitude. Você pode confirmar isso no livro de 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 1 ao 23. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Está no livro de Malaquias 2,14. Você poderá estar perguntando no caso mais comum que vemos hoje: e se um dos cônjuges adulterar? Quebrar a aliança? Somente duas coisas vão acontecer. O cônjuge ofensor se arrepender de verdade e pedir perdão. Neste caso, o cônjuge ofendido tem que perdoar, não tem nem que pensar duas vezes, tem que perdoar. E perdoar de verdade significa não tocar mais no assunto, como se nada tivesse acontecido.
O perdão está entre as maiores virtudes de Deus, junto com o amor. Podemos não esquecer uma ofensa recebida, mas não podemos nos conduzir por esse sentimento. Por exemplo, o caso de José no Egito. Ele não se vingou, também não dificultou a reaproximação com seus irmãos. É uma história que está relatada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. O outro caso é se o cônjuge ofensor não se arrepender e, consequentemente, não pedir perdão. Neste caso, o cônjuge ofendido deve se separar. Não pode contribuir para uma situação de pecado. Porém, se ele se mantiver fiel à aliança que fez, não romper a aliança, ou seja, se mantiver casto, não ter nenhum outro relacionamento sexual e confiar em Deus, somente duas coisas vão acontecer. Uma será: o ofensor virá mais tarde a se arrepender e então pedirá perdão. Ou Deus, o Senhor da aliança, irá castigar aquele que rompeu a aliança e poderá castigar até com a morte. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16, diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. A quebra da aliança no casamento é um pecado gravíssimo. Em muitos casos, há juramento de morte. Algumas organizações ou sociedades fazem assim. Esta é a explicação porque muitas vezes o cônjuge ofensor que rompeu a aliança está aparentemente bem. E de repente tem um infarto, descobre um câncer, sofre um acidente grave, pega AIDS e morre. Reflita, ore, peça a Deus que lhe dê revelação. Compare o que estou falando com 1 Coríntios 5,5 e 11,30. Agora, se os dois romperem a aliança, ambos vierem a ter outro relacionamento, Deus vai tratar com os dois. É por esse motivo, quebra da aliança, que não há felicidade verdadeira, completa, em nenhum casamento quando um ou os dois cônjuges são divorciados. O casamento é da vontade de Deus, o divórcio não é invenção do homem. Algumas religiões e alguns países, inclusive a católica, corretamente não fazem casamento entre divorciados. Atualmente, por não conhecer as escrituras, muitos pastores e denominações estão aceitando o divórcio. Vou explicar por que está errado. Se um pastor faz o casamento de uma pessoa divorciada uma vez, quantas vezes ela vier a se divorciar e quiser casar novamente, ele não terá argumento para negar fazer quantas vezes for um novo casamento. É o que eu estou dizendo, o divórcio é da vontade de Deus. Corrigindo, o divórcio não é da vontade de Deus, é da vontade do homem. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 1 a 3. Isso é muito importante. Porventura ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Embora nesses versículos Paulo esteja fazendo uma analogia, uma comparação entre a lei e a graça de Deus, não fica nenhuma dúvida quanto à indissolubilidade do casamento por parte de Deus. Outro texto também muito elucidativo de Malaquias 2,14 a 16, que diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, é aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aqui vale compartilhar uma revelação que Deus me deu em julho de 1999. Isso é muito sério. O pastor que faz casamento de uma pessoa divorciada traz maldição sobre si, maldição sobre a sua família, maldição sobre a igreja. É preciso entender que há uma correlação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, quando alguém comete um tipo de erro, um avô,
há a tendência do filho, o neto, vir a cometer o mesmo tipo de erro. Por exemplo, se alguém, do ponto de vista genético, se uma pessoa tem uma doença do coração, tem uma grande tendência dos filhos, o neto, virem a ter a mesma doença. No mundo espiritual também acontece isso. Quando alguém comete um tipo de pecado, há uma correlação dos filhos, dos netos virem a cometer o mesmo tipo de pecado. Apenas uma explicação. Suponhamos que alguém é fabricante de cachaça. Esse dono dessa fábrica de cachaça, ele corre um grande risco de vir a ter filhos e netos alcoólatras. Quando Deus me deu essa revelação, imediatamente me veio a lembrança de 2 pastores. Um era amigo meu, e esse pastor amigo meu cometeu 2 erros. O primeiro, casou uma pessoa da igreja com um que não era da igreja. O segundo erro foi de que esse que não era da igreja já era divorciado. Hoje, esse pastor, meu amigo, está divorciado. Há também, o que me veio também, o outro fato a lembrança, que me veio a lembrança na memória que Deus me deu essa revelação. O caso de um homem, grande líder evangélico, reconhecido em todo o Brasil, que casou, inclusive ex-governadores, casou diversas pessoas divorciadas. Hoje, este líder está divorciado, Deus não tem abençoado os filhos dele e está com uma doença grave não diagnosticada. Isso é confirmação do que a Bíblia diz em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído. O meu povo, outra versão diz, o meu povo está em pecado porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Não serás sacerdote diante de mim e não abençoarei os seus filhos. O caso mais comum que temos hoje é a prática constante de adultério por parte de um dos cônjuges. Caso o outro cônjuge, o cônjuge ofendido, saiba que o seu companheiro está nessa prática de adultério, ele pode e deve separar deste cônjuge que está adulterando. Não pode divorciar. Existe inclusive a figura da separação de corpos, existe a figura da separação de fato e de direito. Por que ele deve separar? Primeiro, porque aquele cônjuge que está adulterando, ele está muito receptivo à entrada de demônios. E se o cônjuge que está sendo ofendido aceitar ter relação sexual com ele, ele também se tornará receptivo à entrada de demônios. Exegese é o comentário ou dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra. Hermenêutica significa interpretação do sentido das palavras, interpretação dos textos sagrados, a arte de interpretar as leis. Contexto é o encadeamento das ideias de um escrito. Vou partir por um outro caminho, fazendo uma análise exegética de Mateus 19, de 3 a 12. Para a interpretação correta de um texto, faz-se necessário usarmos os princípios da hermenêutica. Se assim não o fizermos, cairemos em erro e criaremos doutrinas e posturas antibíblicas. Lamento muito que este seja o caso de Mateus 5:32 e 19:9. Na primeira abordagem, devemos perguntar qual é o contexto imediato. Qual o assunto abordado? O que Jesus ensinou? Nunca podemos interpretar um texto fora do seu contexto imediato ou mesmo de seu contexto distante. Jamais podemos formular uma doutrina ou uma tese sem antes verificarmos tudo o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito daquele tema. A primeira pergunta importante com respeito ao contexto é se Jesus estava a favor ou contra o divórcio. Se Jesus não aprovou o divórcio, que argumento usou para contestar a prática vigente? Os que haviam formulado a pergunta, no caso os fariseus,
Eles ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus? Se não gostaram, que contra-argumento usaram? Que resposta deu Jesus? E se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa? Você vê isso em Deuteronômio 24:1. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir